com vocês que nos acompanham no canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Vamos a mais um estudo das parábolas de Jesus, começando elevando nossos pensamentos aos bons espíritos, pedindo que eles aumentem a nossa compreensão para as palavras que encontramos nessa parábola. E nada melhor como a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Hoje nos coube a parábola dos trabalhadores da vinha, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. E começa dizendo: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper do dia, saiu a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, enviou-os à vinha. Saiu ainda na terceira e na sexta hora e encontrou outros que estavam na praça esperando serem contratados. E lhes disse: ide vós, outros, à minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles lá foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora, fez a mesma coisa. Ainda na 11ª hora encontrou outros que estavam sem nada a fazer, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia todo sem trabalhar? E eles responderam: foi porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse: ide vós outros para a minha vinha, e lhes pagarei o que for justo. No fim da tarde, o senhor da vinha disse àquele que tomava conta dos seus negócios: chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a vinha apenas na 11ª hora, aproximaram-se e receberam uma moeda cada um. Os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais do que uma moeda cada um. Os últimos trabalharam apenas 1 hora, então eles foram se queixar ao pai de família, dizendo: os últimos trabalharam apenas 1 hora e pagaste tanto quanto a nós, que suportamos o peso e o calor do dia? Mas como resposta, o Senhor disse a um deles: meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos que receberias uma moeda pela jornada de trabalho? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a vós. Não me é permitido fazer o que quero? O vosso óleo é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A pergunta de Jesus aos fariseus: o vosso olho é mau porque sou bom, retrata a cultura do egoísmo,
em sua face moral da inveja, como aquela expressa no conto da moral da raposa, que não reconhece as uvas maduras por não poder alcançá-las. Na cultura espírita, aprendemos que os olhos fotografam a realidade a partir dos valores da alma. O livro O Universo Maravilhoso das Parábolas, de Eliana Alves Batista, diz que o trabalho vige em todo o universo, acionando a força do progresso, pelos imperativos da força de lei. Do átomo ao arcanjo, tudo é crescimento e vida estuante, sustentando a harmonia do cosmos. O homem também tem sua participação operando nesse contexto e auxiliando no plano em que estagia, a manutenção da vida que gera benefícios em favor de si e de todos. Esta parábola é referência à lei do trabalho, quando o Pai Celestial permite a todos os filhos da criação a participação em sua obra monumental. Como co-criadores, os espíritos colaboram servindo de acordo com as suas possibilidades, sejam maiores ou menores. Do plano ínfimo ao plano crístico, cada um recebe a oportunidade de servir, desincubindo-se junto à própria consciência do seu papel no contexto universal. Alírio Cerqueira, filho, faz uma exégese da parábola. Vamos lá. Jesus se refere inicialmente ao reino dos céus. Que reino dos céus é esse? O reino dos céus significa a aquisição da transformação interior por meio de trabalho no bem que todos somos convidados a realizar. Jesus, como homem pai de família, a vinha é o nosso planeta inteiro. O homem combina com os trabalhadores da primeira hora um denário, uma unidade monetária da época de Jesus pela jornada de trabalho. A hora terceira equivale às 9 horas da manhã, mais ou menos. Ele viu que havia alguns ociosos, convidou-os para trabalhar e ajustou com eles também um denário pela jornada de trabalho. Para entendermos melhor essa parábola, é importante prestarmos a atenção nesse detalhe. O pagamento foi o mesmo acordado com os que começaram a jornada 3 horas antes. Saindo outra vez, perto da hora sexta e perto da hora nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos o dia inteiro? E eles responderam: ninguém nos assalariou. Diz ele: ide vós para a minha vinha e recebereis o que é justo. A hora 1/10 seria para nós mais ou menos 5 horas da tarde, isto é, praticamente no final da jornada. Os que começaram a atividade às 5 horas da tarde e trabalharam apenas 1 hora, receberam um denário. Aqueles que começaram a trabalhar às 6 horas da manhã acreditaram que iriam receber mais porque trabalharam 12 horas. Mas tinham acordado apenas um denário para cada um. Foi o que receberam. Que denário é esse? É uma moeda? Não. O que seria então? Uma espécie de pagamento
E que pagamento é esse que tanto faz trabalhar 12 horas quanto 1 hora? E ele é o mesmo. É o trabalho realizado com entusiasmo, alegria e disposição que produz a paz na consciência e o sentimento de dever cumprido. Portanto, o denário aqui, nesta parábola, é um sentimento, uma conquista espiritual, que não depende do número de horas trabalhadas, mas da dedicação nas horas trabalhadas. Por isso é igual para todo mundo, pois o que importa é realizar o trabalho no bem com entusiasmo, disposição e alegria. Segundo Carlos T. Pastorino, o mérito não se mede pelo tempo de serviço, mas pela qualidade dele. Isso acontece em conformidade com as leis divinas, pois Deus é equinânime e oferece a todos os seus filhos oportunidades várias para realizar o bem. Nessa parábola percebemos a importância do trabalho para o nosso progresso. E no Livro dos Espíritos destacamos 3 questões que abordam esse assunto. Elas estão na 3ª parte, capítulo 3. 674. O trabalho é da natureza. Por isso que ele constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. A 675 pergunta: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não, respondem os espíritos. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. A 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É uma expiação, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoamento de sua inteligência, e por isso é que consegue seu alimento, sua segurança e seu bem-estar. E tudo isso depende do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, Deus outorgou a inteligência para compensar a situação. Mas é sempre um trabalho. Por isso, Jesus diz que receber um denário, independente das horas trabalhadas, é justo. Se o trabalharmos dando o melhor de nós, realizando o trabalho no bem no limite de nossas forças, é justo que nos sintamos felizes com o dever cumprido. Jesus conclui a parábola dizendo: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. E nós espíritas, como estamos nesse processo todo? Quem somos nós? Somos exatamente os trabalhadores da última hora. Já fomos chamados em horas anteriores, em outras encarnações, mas negligenciamos o convite, preferindo César a Jesus, nos interessando mais pelas coisas materiais e pelos gozos do que pelas coisas do espírito. Agora, somos convidados à lida novamente, na última hora que nos resta. É fundamental que aproveitemos a oportunidade, pois Jesus diz que são muitos os convidados para trabalhar na vinha, mas poucos serão escolhidos. Por que são poucos os escolhidos, apesar de muitos convidados? Basta estar na vinha
para poder usufruir do salário? Não. Porque se o salário é consciencial, é necessário cumprir esse dever consciencial de servir a Deus com entusiasmo, alegria e disposição. Como são poucos aqueles que servem de forma diligente, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Dharma Lúcia, no livro As Parábolas de Jesus segundo a doutrina espírita, diz: Jesus gostava da simplicidade dos símbolos de sua linguagem, na sua linguagem máscula. Os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Eis porque vieram, por último, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberam a mesma recompensa. Últimos chegados, eles aproveitaram os labores intelectuais dos seus predecessores, porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade muito dentre aqueles que vivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo se encontram no meio deles. Porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não mais na base, e sim na cumieira do edifício. Receberão, pois, o salário proporcional ao valor da obra. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do mandado terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que os precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência para avançar mais. E todos, trabalhadores da primeira hora e da última hora, com olhos abertos, sofrem a profunda justiça de Deus e não mais murmuram, adoram. Cita ainda um trecho do livro Pão Nosso, de Emmanuel, sobre essa parábola. A parábola dos servidores envolve conceitos profundos, em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de hegemonias raciais e políticas, mas perceberão em tempo clamoroso o clamoroso engano. Porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiados pela dificuldade e pelo infortúnio, trabalha pelo bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador
material conveniente e justo para a sua tarefa. Segundo Eliane Alves Batista, estamos todos nesse período de transição pelo qual passamos na atualidade, como trabalhadores da última hora, aproveitando a oportunidade para construirmos a nossa própria felicidade. É sabido que os mansos herdarão a terra, conforme disse Jesus. Mas os que não acompanharem o movimento renovador que se instala diante dos nossos olhos, serão sumariamente afastados do ambiente harmonioso que prevalecerá daqui para frente. É preciso trabalhar com amor, fazer o melhor que pudermos no cumprimento dos nossos deveres, para nos garantir a vitória do penhor, da vitória espiritual. Se quisermos continuar no planeta, temos que trabalhar com muito carinho, porque aqueles que continuam na violência e na rebeldia serão expurgados para planetas primitivos. Agora, vamos vibrar para a paz do nosso planeta, vamos vibrar para os governantes, para que estes se conscientizem das consequências de suas escolhas quando não priorizam a felicidade dos seus governados. Vamos vibrar para o nosso país, vamos vibrar para que as pessoas sejam mais solidárias uma para com as outras. Vamos vibrar para os hospitais, presídios, abrigos. Vamos vibrar para os vários templos religiosos, para as casas espíritas, para a nossa casa espírita. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para onde ela se faça mais necessária. Vamos agradecer aos bons espíritos, que nos permitiram e nos auxiliaram nesse estudo. Vamos agradecer ao Mestre Jesus, que deixou esse roteiro de luz. Vamos agradecer ao Pai Maior, que sempre dá tudo para o nosso crescimento e felicidade. Obrigada a você que nos acompanha nesse estudo. Se gostou, dê o seu positivo, faça um comentário ou uma crítica, clique no sininho, pois toda vez que houver uma nova postagem, você receberá um aviso na mensagem. Muita paz a todos e uma ótima semana é o que eu desejo a vocês.